Oi, Helena. Perfeito. A nossa Oi, fala, a gente podia encurtar ela. O que que eu tô pensando? Se a gente ficar por último, a gente não ganha feedback dessa galera toda que tá aqui. verdade. E eu tava bem ansioso para ter algum feedback desse pessoal que tá assistindo a gente, que tá chegando aqui. Talvez seja um caminho possível, daí ver se você acha que cabe. A gente pegar uns 10 minutinhos e só explicar o projeto e deixar os comportamentos lá para eles irem olhando. E daí, se for o caso, se fizer sentido, a gente volta no final, senão a gente também nem volta. Mas fica Eu aí gosto. gravado e a gente pode discutir. O que que você acha? Se as meninas toparem, eu gosto. O que que seria a ideia que o Pedro está falando? A gente está desenvolvendo um trabalho de desenhar os objetivos de ensino do curso de pós, que é um pouco do que um cruzamento de algumas variáveis aí que a gente preparou e a gente tá louco para mostrar isso e receber feedback da comunidade sobre os comportamentos alvos aí, os comportamentos terminais que a gente separou. O que que vocês acham de escutar um pouquinho a gente do que a gente está preparando para o curso e dar um feedback? Tati, Carol, Lari. A Ah, Carol eu acho que já viu topo. pouco. Vocês topam? Eu topo, até porque eu tô um pouquinho Oi, nessa vida, né? gente. Meu curso não é um curso de análise do comportamento, é um curso de atendimento a autistas adultos, mas com muita ênfase, né, na análise do comportamento. Então, é um assunto que me interessa e eu fiquei a fim de ouvir, sim. Legal. Bacana. Vocês Bora querem então. se apresentar primeiro, já que vocês já vão participar aqui? Então, pode ser bem curtinho. Enquanto isso, eu vou colocando o slide aqui. Pode ser, Helena? Olha, eu estava aqui desde cedo, então já me apresentei antes, vou me apresentar de novo. Eu sou a Carol Alves, eu sou professora no Instituto Contínuo, sou sócia da Helena na Entremeio Intervenção Comportamental, sou estudante de análise do comportamento desde 1998, quando entrei na graduação, e nunca mais parei de estudar. Sou uma encantada em estudar análise do comportamento, em todas as camadas possíveis, na clínica, na gestão, na educação, na análise de contingências sociais. Então, esse evento de hoje está sendo muito legal, gente, porque em todas as mesas, todos os encontros, as conversas estão passando por aspectos diferentes sobre a história da análise do comportamento até o momento aqui no Brasil, em especial voltada para o campo do autismo e do neurodesenvolvimento, mas que nos atravessam enquanto analistas do comportamento como um todo, né, na nossa formação em graduação, no que é uma formação numa pós-graduação, num mestrado, quais são os nossos limites como gestores e terapeutas. Então, tá muito legal esse evento. E essa foi a apresentação. Lari tá aí ainda? Tô aqui. A Tati já foi? Não, eu ainda não. Quer que Pode eu ir, vou primeiro? Tati. Pode ir. Então, oi, pessoal, eu sou a Tatiana Perecim. É um super prazer estar aqui, é um prazer ver as carinhas das pessoas com quem a gente conversa, é um prazer conhecer a Carol também, que estou sabendo, está fazendo meu curso e tal, e de toda forma, queria super celebrar a existência de espaços como esses, porque nós estamos falando de autismo e essa é uma área que está muito em construção, né? Muito me surpreende quem tem muita certeza sobre esse assunto, porque eu acho que a gente não está ainda nesse lugar, né? Se a gente não for capaz de manter a cabeça aberta nesta fase, vai ser difícil. Mas tem algumas coisas que a gente sabe que já são muito consolidadas na minha leitura. O papel da análise funcional nesse tipo de atendimento é um, né? Então, acho que dá, a gente tem que sempre arrastar esse assunto para a conversa. Mas para eu me apresentar, então, eu sou a Tatiana, eu sou psicóloga formada pela Federal de São Carlos, então nem tive muita chance de escapar da análise de comportamento, né? Depois eu fiz ITCR, aí já fiz formação em ACT no Paradigma, formação em terapia contextual, terapia de casal na Atitude, enfim, né? E outras milhares de coisas, já fiz workshop de FAP, da Lei, da Marcinha e tal, então eu estou sempre estudando também. Be- Eu tive uma experiência de trabalho tanto no SUS, eu trabalhei em CAPS, quanto no SUAS. No SUAS eu fui psicóloga num CRAS e depois eu fui para gestão, então por isso que eu tenho meus palpites também sobre gestão. Gostei muito que vocês
falaram aí, foram 7 anos ao todo, mas nesse tempo todo eu mantenho consultório e, por conta de uma série de coincidências, estou atendendo principalmente adultos atípicos desde 2010 no consultório. Né? A coincidência é que eu fiquei amiga de um psiquiatra que ele já estava diagnosticando TDAH em adultos, isso lá em 2010, e ele começou a me mandar os casos, e daí, né, no meio de uns TDAH adultos, sempre tem um monte de TEA disfarçado, que dava muito certo comigo, e até então a gente não sabia muito bem o porquê, mas depois ficou claro quando eu recebi o meu diagnóstico como autista, né? Eu já tinha 42 anos, mas assim, sendo bem sincera, eu já desconfiava desde os 20, só que até muito pouco tempo atrás, né? Eu sempre, assim, a fase ali do síndrome de Asperger, a gente ia procurar sobre, o que diziam é que era uma questão, um transtorno de meninos superdotados. Então, eu falava, gente, mas isso explicaria muita coisa, mas aí a literatura dizia que não, né? Então, assim, todos os percalços do percurso, mas e aí hoje estou aqui, então estou trabalhando hoje em dia já um pouco menos com atendimento de adultos, estou trabalhando mais com supervisão e com a formação de psicólogos e trabalhando também com puxa-treta nesse campo, porque, né, é muito O xadrez é necessário. maravilhoso. Tem uma frase, Pedro, que todo mundo, eu já ouvi muitas vezes fala assim, né? Todo autista precisa de uma mãe treteira. E aí eu falo para meus clientes adultos, para os psicólogos, eu falo assim, ó, quando a gente vira adulto, a gente tem que aprender a ser a nossa própria mãe treteira, né? Então, mas assim, né? Em ambientes onde a gente tem essa abertura para falar, daí a gente não precisa puxar treta, a gente só pode ir batendo papo, trocando ideia. Porque, Prazer estar no aqui. geral, essas mães treteiras também são neurodivergentes ou estão Ah, encaminhadas para são. neurodivergência, né? E tem também todo o capítulo sobre as mães treteiras, mas nem vamos incluir hoje. Querida, muito obrigada. É um prazer te conhecer e te receber aqui. Que esse momento nos aproxime cada vez mais, hein, nesses caminhos da vida. Que assim seja. Lari, se Adoro uma apresenta. collab. Amém! Oba! Lari, se apresenta pra gente. Oi, pessoal. Eu sou a Larissa Leão, psicóloga, especialista em análise do comportamento. Conheci a Helena como professora, né, no PAR, e a gente está num caminho juntos aí desde o começo desse ano. Atualmente estou na linha de frente aí de atendimentos de adolescentes e adultos, né, neurodivergentes. A gente está num projeto aí com a Cris, que vai estar junto na próxima roda de conversa. E tô muito feliz aqui de estar com vocês e espero que a gente consiga contribuir muito aí. Lari foi minha aluna de várias disciplinas. Foi muito Sim. legal. Isso aí Cris, também. e a Lari vai começar como monitora da pós. Qual é a pós que você vai começar, De Lari? FIACT. Olha aí, muito bom. Sim. Cris, a gente fez uma provocação para as meninas de eu e o Pedro apresentarmos um pouco os objetivos do curso. Você já viu um pouquinho também para vocês comentarem. E aí depois a gente vai para a mesa de vocês. Mas eu pedi para você se Tá. apresentar para a galera. Então, tá bom. Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, muito obrigada, né, por estar aqui hoje. Que honra, né, com tantas, olha, muitas aulas de história de análise do comportamento. Eu provavelmente sou uma das mais jovens em termos de análise do comportamento, né? A minha estrada de profissional é bem é de 96, mas a análise do comportamento não tem nem 10 anos. Em todo caso, estou aqui muito honrada, né? Eu cheguei, como é que eu cheguei, né, rapidamente? Eu vim ali pelos tempos antes da pandemia, muito descontente, assim, com o que eu não sabia, com o que eu não conseguia ter de resposta para essas pessoas, principalmente esses autistas que a gente vai falar daqui a pouco. E eu acabei chegando no Instituto Par, e foi muito difícil sair de lá, né? É, e lá pelas tantas eu tive uma aula com a Helena, e uma coisa foi juntando com a outra, então
Então, depois eu falo mais. Cheguei aqui. Enfim, obrigada, gente. Vamos lá. Beleza. Pedro vai fazer, então, compartilhar aí os slides da nossa bagunça. Aí vocês vão ver um dos resquícios dela. Mas ela tá uma bagunça que tá começando a ficar organizada. Eu tava escrevendo isso para você no WhatsApp agora, né? Posso fazer essa introdução e você faz a parte dos comportamentos para frente? Tá. Eu juro que eu vou tentar ser bem resumido aqui, tá? Porque o quê? Pra gente não atrasar a próxima mesa também, porque eu acho que tem uma parte mais legal daí para frente. Mas eu, às vezes, falo um pouquinho rápido demais, então vocês me fazem voltar aí se não fizer muito sentido, tá? E eu sou o Pedro, me apresentei ainda, eu sou um dos fundadores do Contínuo e sou um analista do comportamento, que eu não sei se é um analista do comportamento ainda, porque eu tenho muita dificuldade em fazer esse limite. E esse é um dos motivos pelos quais eu comecei a estudar análise do comportamento, né? Então, estou estudando agora, mas já por osmose, sempre fui muito mais para a área de gestão do que para a área de análise do comportamento. Mas tenho esse histórico na família, então assisti muita aula já de muita gente muito boa. E aos poucos fui pegando gosto pela coisa também. E estou estudando principalmente hoje essa coisa de o que é que a gente. Estou trabalhando com PCDC, no doutorado e tal, vou curtar essa história, mas assim, a pergunta básica que me fez entrar nessa história toda foi: analista do comportamento é o quê? E já perguntei isso pro Cândido, já perguntei isso pro Botomé, já perguntei isso pro Roberto, já fui olhar as coisas que tem na acreditação da BPMC antes de entrar no doutorado. Eu falava, tá, como é que eu sei se alguém é ou não é analista do comportamento? A não ser por um diploma, por um check que ele tem ali formal no currículo dele, né? E aí, trabalhando com a Helena, que é meio obsessiva, assim como eu, em algumas coisinhas, e para outras até um pouco mais que bom, a gente começou a falar, cara, a nossa pós precisa de entregar um analista do comportamento capaz de realizar algumas coisas que estão subentendidas. Todo mundo espera algumas coisas da gente, tem algumas emendas e tal, mas e a gente já tem esse curso rodando há algum tempo. O que a gente precisa garantir que eles façam? E a gente começou a ver que isso não estava muito posto, tá? Então, é uma bagunça aqui por enquanto, mas ela já está minimamente organizada, e está organizada, acho que a ponto de a gente começar a pedir feedback para vocês. A gente já pediu um pouco de feedback dos professores, estamos, inclusive, nessa etapa de novo, para a turma do ano que vem, tá? Então, assim, tem comportamento que pode ser melhor nomeado, tem coisa que a gente precisa acrescentar, tem coisa que a gente pode tirar desse projeto. Mas a gente está tentando, basicamente, responder a pergunta de o que é que a gente deveria estar ensinando na pós, de análise de comportamento aplicado ao autismo e a transtorno de desenvolvimento, né? Então, vocês podem malhar a gente cientificamente, tá? Mas malhem a gente, porque é o que a gente quer, é um pouco de feedback mesmo. Isso vai ficar gravado no YouTube, então quem quiser mandar comentário depois também é Pode ótimo. malhar, gente. Eu sou minha mãe treteira. E aí a gente começou por isso, tá? A Helena foi lá dar uma olhada em coisas que a gente já conhecia um pouco, mas a gente foi olhar com mais cuidado. O programa da pós, que está ativa desde 2002 aqui no Contínuo, né, os requisitos que tem no QBA, no BACB, para formação, para acreditação em diferentes níveis, o CABA-BR, mais recente aqui, iniciativa da BPMC também com um propósito parecido, né? Tentando falar, olha, eu vou certificar pessoas como analistas do comportamento com base em algumas coisas, né? E a gente puxou um pouco disso, puxou um pouco da nossa experiência ali enquanto curso, e a Helena trouxe muito da experiência dela enquanto gestora de clínica e também terapeuta em vários momentos. E a gente partiu, eu vou deixar isso aqui, mas a gente vai pular rapidinho, tá? A gente pegou cada uma dessas disciplinas, cada uma das ementas, e começou a tentar encadear alguns comportamentos. Começou a tentar desdobrar alguns comportamentos dos objetivos que a gente já tinha, a gente reformulou alguns desses objetivos. E aí a gente incluiu algumas outras coisas, né? E a gente tem recebido feedbacks muito legais da pós antes de fazer isso. E a gente também não sabe muito bem o que é que a gente está fazendo direito. A gente começou a olhar e falar, talvez essa ênfase aqui faça sentido. Talvez essa ênfase aqui não faça tanto. Tava faltando tal coisa, né? E aí a Helena foi me trazendo essas coisas, a gente foi meio que se provocando. Já tem um tempo que a gente tem ali uma reunião, a gente tem reuniões semanais para falar tudo isso, mas eu acho que nos últimos 2, 3 meses a gente está com bastante foco nisso, né? E a gente começou então, a tentar transformar o que a gente já tinha em comportamentos objetivos que ficassem claros, que fossem mensuráveis, que desse para avaliar, que desse para a gente ver
se estão no repertório de entrada dessas pessoas ou não. Porque uma coisa que acontece muito também em pós-graduação é, tem aluno que sai muito craque, mas já entrou com o repertório, pô. A gente potencializou um pouquinho, mas ele já estava pronto. Aí você pega um grupo que está tendo supervisão e fala, ah, não, esse cara aqui é muito bom, ele está na nossa pós. Pô, às vezes ele está formado em outro lugar, a gente ajudou, né? E em outros casos, você fala, pô, tal aluno deveria ter atingido ali uma certa proficiência em algumas coisas, e a gente não consegue identificar muito bem que pontos a gente foi parando, né? Então, a gente está falando um pouquinho aqui de gestão, de forma geral, de gestão da pós, mas também num contexto mais amplo de o que é que a gente deveria estar ensinando para essa galera. E eu vou colocar uma pergunta aqui que não está respondida, eu acho que a gente não vai conseguir responder ela hoje, mas que a gente também colocou para os professores, que é esse repertório que a gente está tentando aperfeiçoar, desenvolver, é o mesmo para o analista do comportamento, falando só nesse contexto de autismo, né? Que vai atender níveis de suporte 3 ou para o cara que vai atender um adulto nível 1 que se descobriu aos 25 anos com um diagnóstico, ele é o mesmo. Os mesmos feedbacks que a gente teve, foram alguns sim, alguns não, mas boa parte desse repertório é comum. Então, assim, uma coisa para a gente ter como pano de fundo é, será que a gente está falando desse profissional com essas duas características, ou não? E se o que a gente está tentando ensinar, o que a gente pretende ensinar cada vez mais, né, Helena, tem a ver com isso daqui que a gente está colocando para vocês agora. Fui muito rápido? Não? Então, vamos lá. Não Tá está em perfeito. ordem essas disciplinas, Helena. Não, não tem problema. A gente separou algumas disciplinas para mostrar para vocês, mas posso pedir só para você voltar no anterior, Claro. Pedro? É, só para ter uma ideia, esse é o quadro geral, né, das disciplinas que a gente tem, já tinha, né, na pós, quando eu entrei, a gente já estava organizado dessa forma, com uma exceção, né, que a gente vai falar mais para frente. Mas isso, e muito bem estruturado, assim. é, e aí o desafio é olhar tudo e olhar cada parte, pequena parte que compõe cada disciplina. Então, esses próximos slides que vão aparecer, eles compõem comportamentos dentro de um grande planejamento de comportamentos de todas essas disciplinas, que acontecem ao longo de 2 anos, né? E são distribuídas de formas diferentes, com professores diferentes, enfim. É isso. Então, as primeiras que a gente separou para mostrar para vocês foi comportamento verbal e técnicas e estratégias de intervenção 1. Então, técnicas e estratégias de intervenção 1, a gente vai ter 1, 2 e 3, né? Onde a gente deu é, uma dividida aí entre técnicas e estratégias para ampliar comportamentos, para minimizar comportamentos e para generalizar comportamentos, né? Mais em comportamento verbal, que é entendendo aí com a comunicação, a nossa população sofre aí de questões, especialmente de comunicação social, é, é muito comum, né, que a gente tenha que fazer bastante investimento em comportamento verbal. Então, a gente separou como alvos aí de comportamentos a serem ensinados para os alunos, definir e diferenciar os operantes verbais, identificar operantes verbais em casos concretos, avaliar, selecionar e justificar estratégias de ensino para cada operante, alinhadas às variáveis de controle, alvo relevante para o caso, local da intervenção, profissionais e pessoas envolvidas no treino, planejar estratégias de ensino e critérios de domínio para programas de operantes verbais, indicando alvos, e medidas de monitoramento, delimitar classes de comportamentos a maximizar. Aí eu já estou em estratégias e técnicas, tá? Delimitar classes de comportamentos a maximizar, então comportamentos, alvos e critérios, né, de aquisição em um caso concreto, com base no repertório atual do cliente ou do aprendiz, selecionar princípios e procedimentos de aquisição, pode ser com base em um TTT, um treino naturalístico, análise de tarefas, também fazer planejamento dos prompts e do desvanecimento,
desses prompts, com base no comportamento-alvo e no caso em questão. Planejar estratégias de ensino e definir critérios de domínios de procedimentos, programas para maximização de comportamentos e especificar medidas e registros e rotinas de monitoramento e critérios de revisão. Então, aqui a gente tem comportamento verbal e técnicas e estratégias 1. Então, muito foco nos verbos, né, que a gente foi colocando, mas também em como eles vão chegar mais próximos da prática, né? Por isso a gente tem colocado esses casos reais também como parte dos objetivos. Ao irem lendo e ouvindo essas coisas, a gente queria que vocês fossem pensando se isso faz sentido para esse contexto, né? E se está faltando alguma coisa. Posso fazer uma pergunta, então? Quando Pode. vocês Claro. falam em comportamento verbal, vocês estão pensando mais em criança e processos de aquisição de verbal, né? Então, sabe, Tati, esse é um desafio na nossa linha de raciocínio, assim. Ao perguntar ao grupo de professores, eles trazem uma perspectiva de que a composição de qualquer treino, procedimento, seja num campo verbal, seja num campo ali, seja num comportamento verbal ou em outros, ele vai passar pelos mesmos pressupostos, princípios da análise do comportamento. Então, nesse sentido, eu não trilhei ali com uma idade em específico, tá? É que eu batendo o olho assim, a impressão que me dá é que isso aqui está tudo muito voltado para a aquisição do verbal, assim, no sentido de aprender a falar mesmo. Mas quando a gente está Uhum, trabalhando com adultos, o nível 1 normalmente são adultos que tipicamente adquiriram fala, mais ou menos na idade correta, porém a gente também tem vários déficits no comportamento verbal, mas que eles estão em outras categorias. Então, por exemplo, é, também eles acabam misturando muito com outras coisas. Na minha percepção, mistura muito com disfunção executiva. Então, por exemplo, a gente muitas vezes, para conseguir fazer a sessão com o cliente, a gente precisa treinar o responder sob controle do SD, que é, né, o cara focar na pergunta que você fez e uhum, conseguir responder a pergunta. Muito comum em autista que, por conta de baixa memória de trabalho, pouca função executiva, ele começa a falar e vai para aquele negócio que chama, a galera da cognitiva chama de pensamento arbóreo. Não gosto desses termos, porque a gente saber, a gente nunca sabe o que que a pessoa está pensando. A gente sabe o que que ela está falando. Ela está falando assim, ó, ela responde uma coisa, essa frase vira SD para a próxima frase, essa frase, então, o que aconteceu de importante com você essa semana? Então, essa semana eu fui na aula do balé, porque eu vi um vídeo do balé no YouTube. E você sabe que no YouTube agora está tendo uma campanha por conta que o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro fez aquela campanha lá na frente da casa dele, daí o Bolsonaro foi preso, tentou fugir da sei quê, aí tem um cara fazendo zoeira na internet falando que, entendeu? Assim, ó, uhum, uma fala vai puxando a outra, a pergunta original morreu. uhum, E às vezes a gente, terapeuta, né, tem hora que a gente fica com a sensação de que a gente não está entendendo o que que a pessoa está falando, porque dá a impressão que ela está falando. Não, ela. Então, por exemplo, seria um treino de controle de estímulos nesse sentido. Eu concordo assim que em termos de bases de análise do comportamento, procedimentos, é tudo a mesma coisa para qualquer área. Mas a gente não costuma trabalhar isso com criança, porque com criança os diálogos são mesmo mais curtos, né? O que que você comeu hoje e tal? Agora, quando você pergunta para um cara como é que foi a briga dele com a namorada, ele precisa ser capaz de se manter sob controle desse SD por muito mais tempo, e muitas vezes ele não é, e isso é uma das coisas que complica você conseguir sequer conversar na terapia. Essa é uma coisa. Então, assim, ó, treinar controle de estímulos da fala. E nessa mesma linha, aquela questão do controle do comportamento verbal por estímulos sutis, né? É um negócio que eu aprendi com o Júlio De Rose uma vez, que é nem tudo que você fala, você está falando porque você está respondendo uma pergunta. Tem coisas que, às vezes, ali no ambiente eliciou, no contexto eliciou, então a gente também saber ler no repertório do cliente, por que que ele está respondendo isso desse jeito ou não daquele. Isso são coisas que acabam sendo muito importantes no repertório
verbal de adultos. Outra coisa, né, a leitura do verbal na, na sua interação com aspectos não verbais da comunicação. Então, como é que eu consigo, com um cérebro monotarefa, prestar atenção no que a pessoa está falando e ter noção do gestual, ter noção da expressão facial, saber dizer se tem alguma contradição entre essas coisas ou não, porque senão eu não consigo identificar ironia, não consigo identificar sarcasmo. Conseguir ao mesmo tempo ler do contexto qual é a funcionalidade dela estar falando isso agora, para eu entender, porque todas essas estratégias mais avançadas da comunicação, vamos dizer assim, né? Elas dependem muitas vezes de você estar conseguindo detectar contradições entre essas coisas, que é um negócio que o autista nunca está olhando. Acho que tem. Sim, vocês perguntaram, estou falando, tá? Se eu tivesse ânimo, Não, não, manda bala. Eu porque tô anotando aqui. a autista aqui também, se sai falando, fala eternamente, Pode né? deixar que eu te interrompo se for necessário. Mas, por exemplo, entender o autista adulto, por incrível que pareça, mesmo sendo adulto, ele às vezes chega para terapia sabendo fazer tato e mando e sabendo fazer tato e mando. E Uhum, tato só puro ainda por cima, né? Então, assim, aprender a função social da fala e a função no sentido de tem coisas que a gente fala com a intenção de construir vínculo. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre tenho que ensinar ativamente meus clientes autistas adultos é o seguinte: se você vai conversar com uma pessoa que você não conhece, se você puxar um assunto estapafúrdio, você falar para ela assim: ah, você sabia que ontem eu aprendi que para fazer Sunomono a gente usa um processo de osmose? A pessoa assim, né? É hostil essa fala, porque eu não tenho como saber, a pessoa provavelmente não tem nem como responder essa fala. Então, para que serve eu chegar para essa pessoa e falar: nossa, tá calor hoje, né? É uma forma de eu sinalizar que eu quero conversar, mas também que eu quero ser amigável no sentido de que eu vou levantar aquela bola prontinha para o cara cortar, né? Eu vou conversar de alguma coisa que eu tenho certeza absoluta que ele sabe responder. Que a função dessa fala é estabelecer vínculo, assim como os intraverbais todos dos infernos. Bom dia, uhum, tudo bem, e você? Tudo bem, tudo bem. Que ninguém tá querendo saber nada que ninguém tá, né? uhum. Mas para que isso? É para eu sinalizar que eu quero conversar e que eu quero conversar de um ponto de vista e isso também é uma coisa que autista não sabe. Então, quando que a função da fala não é descrever o mundo, quando a função da fala é estabelecer qual tipo de vínculo você tem com aquela pessoa, isso também é uma coisa que o autista se embanana completamente quando entra em relação com questões de hierarquia. Então, por que diabos eu posso falar uma coisa para o meu colega de trabalho e não posso falar essa mesma coisa para o chefe do meu chefe? Quase Uhum, todo autista que eu conheço, inclusive eu, já tomou vários FUENs por conta disso, né? Que tem a ver com a linguagem também estabelece vínculo, e a linguagem como ferramenta para solução de problemas. Então, assim, eu sempre dou um exemplo de uma cliente minha que ela estava puta com a secretária da psiquiatra, mas ela não queria falar fofa com a secretária porque ela estava puta. E eu falava assim para ela, mas chega para ela, faça fulaninha, tudo bem? Você lembrou de pedir para a psiquiatra meu relatório? E ela assim, de jeito nenhum que eu vou falar desse jeito, não tô me sentindo assim. E aí, de você questionar, pera, mas qual é a função de você revelar os seus verdadeiros sentimentos para a secretária da psiquiatra? Não é sim. terapia. Você não está querendo que ela te entenda seus sentimentos, está querendo que ela pegue o seu relatório. Então, essa coisa que na minha leitura também está muito ligada com função executiva, que é eu escolher o meu comportamento de forma estratégica. Ô, Tati, te escutando, Hum, e eu acho que isso cabe nas duas disciplinas que estão aí, né? Te escutando, me parece assim, pessoal, vocês estão indo por um caminho em que vocês estão delineando tanto a marcação das coisas, os operantes verbais, é, trans- é, treino naturalístico, DTT, análise de tarefas, que vocês estão perdendo a possibilidade do complexo daquilo que é tudo misturado e muito mais. então, é que é assim, ó, eu nunca na minha vida atendi criança.
Uhum, Então, eu sempre falo para todo mundo que eu adoro estar certa, mas que tem um truque que é quando você quer sempre estar certo, você tem que saber quando não dá palpite em coisa que você não sabe, né? Então, por uhum, exemplo, eu não sei dizer se essas coisas que vocês puseram aí, se elas são necessárias ou não no atendimento de uma criança. O que eu uhum, sei é que, teoricamente, quem vai ajudar essa criança a adquirir repertório de fala é o fono, né? E a gente vai ensinar a criança a usar isso nos contextos, tá? Mas o que eu estou falando é o que que eu vejo no repertório verbal dos adultos e quando eu fui pesquisar sobre, para, né? Então, a pesquisa lá do meu curso, assim, eu fui desde neurociência, passando por Foucault, passando por biologia, passando por análise do comportamento, porque, né? E quando eu fui procurar sobre ensino de fala dessas coisas, eu tive um pequeno choque, porque quase tudo que você olha, tanto de pedagogia quanto de fono, eles consideram que o processo de aquisição da fala está encerrado ali com 7 anos, quando a criança aprendeu tato e mando. uhum. Então, se a É. criança está fazendo pergunta, respondendo pergunta, ah, beleza, adquiriu fala. E é por isso que a gente fala que os autistas nível 1 adquiriram fala. Agora, chega no meu consultório um cara que não é capaz de fazer a sessão, porque ele não é capaz de responder as minhas perguntas, porque ele não é capaz de se manter sob controle desse SD. Ele chega contando de tomar altos tocos na vida, porque ele fala a coisa que é a coisa que ele está sentindo, que não cabe ali, sem conseguir avaliar qual que tem que ser o objetivo estratégico de abrir a Uhum. boca naquela hora. Para quê? Aí você pergunta para a pessoa, mas o que que você estava querendo que você estava querendo causar o quê? Você estava querendo provocar o quê, né? Qual o A gente tem reforçador que você uma estava buscando? disciplina, a gente tem uma disciplina, Tati, que chama Elaboração de Planos de Ensino, que talvez cumpra a função de unir todas essas variáveis de raciocínio clínico de decisões, né? Acho que ela está até mais para frente. Vou passar e aí vou comentando as outras e a gente faz É que eu tô falando isso porque, assim, ó, sinceramente, sem querer ficar dando de boa azuda aqui, mas eu não vejo ninguém falar desses aspectos da fala, de comprometimento do repertório verbal do adulto, que então fica, tá, no meu CID Uhum, tá lá, né, sem comprometimento, autista lá, sem comprometimento da linguagem. Não, cara, eu tive que aprender tudo isso. Não dá para dizer que eu não tinha sim, é comprometimento, muito né? A mais. E maior você não parte do. faz Então, naturalmente, né? então assim, Enquanto. ó, eu acho que tem uma questão que a gente tem que colocar, que é assim, ó, aprender a falar português, isso talvez seja tarefa da fono, mas aprender linguagem envolve um monte de outras coisas. Envolve Uhum, entender todas essas funções, envolve entender. A linguagem é como se fosse um grande estojo de ferramentas, tem um monte de coisa lá dentro. Se você só sabe fazer tato e mando, você sabe falar português, você não sabe, você não domina a linguagem, você não domina comportamento verbal, né? Então, assim, eu sei que a gente tem muitas outras coisas para fazer hoje, mas é que essa é uma das áreas que eu sinto assim que mais falta, até mesmo de compreensão dos psicólogos a respeito do que é que eu deveria estar podendo esperar que essa pessoa. Então, assim, né, se eu fosse fazer o programa de treinamento, ensino e treinamento da minha psicoterapia com aquele cliente, eu tenho que saber botar lá que eu vou dar alta para o cliente a hora que ele uhum. souber decidir estrategicamente o que que ele fala e o que que ele não fala em cada momento, né? Porque isso é uma função que todo adulto faz, os adultos neurotípicos fazem e a gente fica apanhando que não é capaz de fazer. E não só ficar com base no ensino de operantes verbais, né? Isso. Pedro, passa a próxima para mim, por favor. Eu vou falar a próxima, que é de construção de materiais, que é da Carol, uma das disciplinas que ela passa com a Carol Cracker, que é identificar os processos e procedimentos comportamentais a considerar a construção de materiais de ensino, descrever adequadamente o objetivo do material, além de onde, por quem e quando o material de ensino será utilizado, e definir procedimentos e redigir instruções de aplicação e construir um material de ensino. E aí, Carol, pensando muito na perspectiva até da entrada do nosso
dos nossos terapeutas num contexto mais ativo de educação e aprendizagem mesmo, né? Sim, sim. Essa é uma disciplina, eu gosto muito dela porque ela coloca a gente para naquele lugar mesmo de formulador da contingência, né? Então, qual é o ambiente que eu preciso construir para ensinar uma habilidade ou para atingir o objetivo que eu estou buscando com o meu aprendiz, né? Acho que é uma oficina, né? Tem um olhar mais de craft, assim, de É, construção da contingência, né? é. Aí, para vocês verem, só vou citar, a gente tem 3 semestres de supervisão, tá? Então, onde eles vão trazer um caso real. E a gente também tem uma disciplina de oficina de contingências, onde a gente separou como objetivos reconhecer, definir, exemplificar reforço, punição, extinção, OM, SDS, delta, comportamento operante, comportamento respondente, diferenciar respondente de operante, um exemplo concreto com humanos, diagramar contingências de 3 termos, decompor corretamente os 3 componentes e indicar operações motivadoras, descrever esquemas de reforçamento a partir de um caso concreto, reforçamento positivo, negativo, punição, extinção e os diferentes esquemas, né? E seus prováveis efeitos nos casos concretos. Esse é um pouquinho da oficina de contingência. Vou pular para delineamentos experimentais com a ressalva de que a gente faz questão de que os nossos meninos, alunos, consumam literatura científica, que é muito importante para que eles aprendam a consumir essa literatura científica. Então, e os procedimentos, eles também estão apoiados nos delineamentos de sujeito únicos ensinados na disciplina. Então, a gente colocou como objetivos reconhecer uma pesquisa real de delineamentos AB, ABA, ABAB e linha de base múltipla, desenhar em casos hipotéticos intervenções com as fases que caracterizam delineamentos AB, ABA, ABAB e a linha de base múltipla, interpretar nível de tendência e variabilidade em gráficos reais, plotar gráficos usando o Excel ou outra ferramenta equivalente, e aprender a identificar aspectos essenciais de um artigo científico e utilizá-los como referência para a construção de procedimentos de ensino. Então, esse é um pouquinho de delineamentos experimentais. Acho que eu vou finalizar falando de história da análise do comportamento e TCC, então. Essa é a nossa cereja do bolo, acabamos de incluir essa disciplina na grade. A gente tem entendido que quanto mais o profissional entende as bases filosóficas, né, os nossos princípios mais filosóficos, a lente, e enxerga a lente da análise do comportamento, né, potencialmente ele toma decisões melhores na prática clínica. Então, a gente colocou como objetivo definir as bases filosóficas da análise do comportamento, então, selecionismo, monismo, antimentalismo, pragmatismo e determinismo, definir bases filosóficas da TCC, a gente ainda vai destrinchar um pouquinho. Na verdade, a Carol Vieira, que vai ser professora dessa disciplina, já destrinchou, é que a gente ainda não parou para olhar. Derivar implicações éticas e práticas de adotar as bases filosóficas da análise do comportamento e da TCC, identificar pressupostos filosóficos da análise do comportamento e da TCC em casos concretos, textos, vídeos e palestras, relatar adequadamente marcos históricos da evolução da análise do comportamento da TCC e relacionar marcos históricos, pressupostos básicos da análise do comportamento TCC na prestação de serviços da prática atual. Foi daí que saiu a ideia desse evento, viu, gente? Foi nessas conversas aí. Exatamente, exatamente. E acho que assim, antes só de passar para os próximos passos, uma série de objetivos comportamentais que a gente colocou nesse currículo tem
também trazido à luz a importância do protagonismo do cliente, que é aquilo na fala da Mirella que ficou bastante em evidência, né? Do quanto que a nossa comunidade talvez tenha tomado decisões pelos próprios clientes e não os ensinado a, né? E considerado contextos, enfim. Então, é, uma intervenção centrada na pessoa atendida, centrada na família, né? São pontos que a gente acabou também passando e a definição de objetivos com a participação da própria pessoa atendida. Então, esses também são trechos que a gente acabou colocando nos nossos objetivos de ensino e que eu faço questão de ressaltar aqui, sabe? E é isso, assim, a gente está num momento agora de feedbacks dos professores. A gente está revisando ali esses verbos, essas nomeações, e estamos criando um diagrama, um mapinha de comportamentos, principalmente para mostrar para os alunos o quanto que eles precisam aprender, quanto esses comportamentos estão todos entrelaçados. E eu acredito, sabe, Tati, eu te ouvindo falando de análise funcional, o Pedro está falando já há um tempo. Helena, eu tenho certeza, quando a gente colocar no diagrama, você vai ver que a análise funcional vai sair, vai ser o mais requisitado, vai ser o que mais tem. E aí a gente está provocando aí um diagrama, né, que ainda está meio bagunça, assim, a gente ainda precisa Tem uma dele aqui, peraí. Olha se lá. dedicar. A gente ainda precisa se dedicar, porque, enfim, a gente está unindo comportamentos e pré-requisitos de comportamentos que estão sendo ensinados em todas as disciplinas, né? E pegando esses feedbacks, como o da Tati, que trouxe, os professores também trouxeram alguns feedbacks, viu, Tati, em relação a isso, a gente ficou trazendo muito essa diferença mesmo da complexidade e da atuação do terapeuta nessas duas perspectivas, sabe? Não é só criança e adolescente e adulto, mas nível 1 de suporte 2 e 3. Terapia centrada na pessoa, terapia centrada na família, né? Então, tudo isso é um embate constante, que dá vontade da gente abrir 4 pós-graduações, cada uma com. Não, esse é o meu papel. E é um ponto bem legal da gente enfatizar aqui. Aparece em todas as conversas que a gente tem com os professores, aparece nas nossas também, aparece sempre que a gente abre, a gente já tem uma pós que tem uma carga horária gigantesca, já é super puxada, já são 4 semestres dele se dedicando lá, sábado tem aula de tarde, e a gente mal toca em alguns desses objetivos. Então, assim, ampliar muito a quantidade de objetivos também é um problema grandíssimo, assim, igual na terapia, né? Ampliar os Ah, objetivos que você tem numa intervenção. E aí a gente fica tentando assim, tá, mas isso aqui era tão legal, como é que a gente tira? O que que a gente tira para colocar? O que que a gente deveria enfatizar ou não? Então, é um exercício, cara, ingratíssimo. Porque tem um monte de é. disciplina que a gente gosta, tem um monte de professor que a gente sabe que daria uma aula que muda a vida da pessoa, mas que não é essencial para aquele repertório, é essencial para outros momentos da formação dele. E a gente acaba tendo que fazer esse tipo de escolha também. Então tenham isso em mente, menos é mais às vezes. Não, super tenho, porque quando eu estava montando a ementa lá do meu curso, né? O que que vai, o que que não vai, eu ficava com esse mesmo tipo de dilema, né? Porque assim, para eu sair sendo mesmo capaz de atender um autista adulto, eu tenho que saber tudo aquilo que eu falo no meu curso, mas eu tenho que saber mais 1 milhão de coisas de análise Hum, do comportamento. E você falou do termo análise funcional. Eu acho análise funcional um termo que, no fundo, assim, é uma pegadinha, porque você fala análise funcional, parece que é uma coisa simples. Parece que eu Posso tenho dar que um saber. spoiler desse, Tatiana? Ah, Acho que eu estou fazendo doutorado e o comportamento que eu estou decompondo nessa etapa é o de analisar funcionalmente processos comportamentais. Eu peguei uma série de referências, fui pegando texto por texto, separando isso e tal, e aí eu peguei e tirei os duplicados, assim, tipo, ainda dá para juntar mais um pouquinho, mas estamos em 512 comportamentos diferentes, que fazem então, parte do que a isso. gente... Entende? dá para Assim, porque simplificar, tipo, você mas falar tem assim, muita ó. coisa, é muita nuance. Fazer análise funcional? Tá, mas assim, você saber, você saber identificar os três
termos, mas daí você também tem que saber identificar a operação estabelecedora, daí você também tem que identificar o padrão daquele comportamento, sabe assim, aí você tem que saber lá o estudo do Seligman de desamparo aprendido para entender por que que a mulher Sim, está aí estamos casada com o montando uma cara. graduação, né? Entendeu? Por que que a mulher está casada com o marido E não violento e dá não tempo na larga? graduação. E isso, no fundo, teoricamente, é análise funcional. É, E não total. dá tempo de fazer isso tudo na graduação, não Dá, dá. não Na dá, prática cara. não dá. E aí tem o Assim, ó. exercício de assim, talvez também não precise. Seria ótimo Ah, se. cara. Não, eu não estou falando que não precisa da análise funcional. Acho que a análise funcional é uma que nunca a gente vai derrubar. Falando de análise de comportamento, eu acho que a análise funcional a gente não vai derrubar em nenhum momento. E a gente pode até tentar simplificar o processo, tem vários textos sobre isso e tal. Eu acho que esse talvez seja o comportamento em que a gente sempre vai voltar, né? O objetivo de ensino, de tudo. Mas tem várias outras coisas que são importantes, que são relevantes, mas que não fazem parte daquele momento de formação. Você, quando estava se apresentando, falou: eu fiz um curso disso, fiz um curso daquilo. Tal. Eu precisaria ter feito para ser uma boa nesse comportamento? Talvez sim, talvez não, depende da sua história, depende do que você está atendendo. Só que o nosso papel aqui é a gente forma análise do comportamento para tudo quanto é coisa. Não, eu acho que é um dilema. E assim, eu parabenizo, porque eu acho que a gente precisa muito de mais e melhores cursos de análise do comportamento no Brasil, porque a gente só consegue formar bons terapeutas para autista se a gente tiver bons analistas do comportamento. E acho incrível o tanto que isso é um negócio que é ao mesmo tempo, né, simples e difícil, tão simples quanto dizer, faz aí análise funcional, e tão difícil quanto. Então, assim, mas eu congratulo a iniciativa, porque eu acho que é super necessário. Eu não invejo vocês nesse momento, assim, nesse dilema, assim, eu tô assim, ó, ufa, ainda bem que eu tô só de Não fora sou só dando eu. palpite, né? Mas assim, que bacana que vocês estão pegando essa bucha, alguém tem que pegar aí. A Pelo ideia é a jeito gente vocês estão. publicar, viu, Tati? A Ah, ideia é a gente está se provocando para escrever um artigo, já estamos separando algumas referências porque a gente acha que vai ser importante. Mas eu não posso me comprometer antes de. Já falei isso nesse evento. Já falou? Antes de publicar meu doutorado. Senão a Nilza me mata, porque a Cacá já me provocou para uma outra publicação. Eu já falei, não, primeiro, senão a Nilza me mata. Ela me segue em todas as redes sociais, se ela vê. Ó, a gente está fazendo isso tudo para fins do curso, mas a gente está fazendo isso tudo de forma aberta desde o começo. Tem um monte de professor incrível que está dando feedback para a gente, como esses que estão aqui na tela, tá? Que estão ajudando a compor as disciplinas deles também. Vou deixar uns nominhos aqui só para vocês saberem e também para eu já agradecer eles, a participação deles nesse processo todo. Mas isso é para ser público para sempre, assim, é para a gente queria o input de vocês nesses processos. E até tomei o cuidado, eu não sei se eu consegui fazer isso com todos, de pelo menos dar uma pausinha em cada um dos slides para vocês pegarem, se vocês quiserem. O que a gente quer publicar depois é, ó, a gente está ensinando isso desse jeito. E isso está tendo esses impactos. Isso está causando mudanças nessas e nessas variáveis, e nessas não. Se vocês puderem replicar esse modelo em outros lugares, outras propostas de ensino, outras ênfases, outros complementos. E a gente tem um monte de gente formando análise do comportamento em vários lugares. A gente tem, inclusive, vários professores que também dão aula em outras instituições muito boas. Então, eles vão poder aperfeiçoar isso lá, né? E é por isso que a gente está tentando fazer isso abertão desde o começo. A gente acha que se a gente, enquanto comunidade, enquanto cooperação, trabalhar agora, talvez a gente encurte alguns processos lá na frente e como a gente precisa de analistas do comportamento, principalmente nessa. E agora nós vamos falar essa mesa, acho que é a mesa de no semestre passado a gente fez um evento, né, do boom ao burnout, né? Agora esse é o boom que está fazendo a gente precisar de tantos analistas do comportamento agora. Então, desculpa Exato. atrasar vocês. Realmente, tipo, não queria deixar passar a chance de pegar esse feedback de vocês agora e depois, quem quiser mandar mensagem também, tem todos os canais do Contínuo aí, pelo YouTube mesmo, tá bom? Mas obrigado pela disponibilidade aí. E obrigado, Helena, de novo, por topar essas coisas que a gente vai, as maluquices todas. Querido, obrigada. Obrigada, Tati e Carol, que deram um pitaco aí. As meninas, depois, se quiserem me mandar notícias, eu também vou querer saber.